Programa de História Oral e Visual do Poder Judiciário, entrevista número 24.1, realizada em 21 de junho de 2010, no escritório do entrevistado, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Entrevistado José Lisboa, da Gama Malcher, desembargador, aposentado. Excelência, primeiramente, gostaríamos de fazer algumas perguntas de caráter pessoal. Tendo nascido em Belém do Pará, quando e como veio para o Rio de Janeiro? Olha, meu pai morreu, eu era criança, eu tinha cerca de 2 meses e pouco. Minha mãe casou-se novamente, meu padrasto era fiscal do imposto de consumo e ele foi transferido de Belém para Fortaleza, de Fortaleza para Minas Gerais, onde nasceu meu irmão, que é juiz também, lá fez Lisboa, vocês devem conhecer. De lá, nós viemos para o Rio. E eu cheguei aqui no Rio em 1942, em plena guerra, de navio de Ita, e num comboio que teve alguns navios afundados, imagina você. Como o Papai do Céu sempre me protegeu, eu acabei escapando. Aqui eu fiz o curso, fiz o exame de admissão, que havia o ginásio naquela época, fiz o ginásio, fiz o curso clássico, aliás, científico, depois eu fiz um exame para a Escola Naval, não fiquei na Marinha, resolvi fazer Direito, porque a minha família é interessante, porque ela tem duas vertentes profissionais. Ou o pessoal é da Marinha, é de Marinha, da família da minha mãe, porque nós somos Marco de Lisboa, minha mãe é bisneta, e uma vertente de Direito. Meu filho hoje, o José, que trabalha comigo aqui no escritório, ele é a 8ª geração de advogados e professores de Direito. Aí, como eu não fiquei na Marinha, eu fui estudar Direito. Me formei em 55, e aí comecei minha vida profissional, eu já tinha sido estagiário, eu trabalhei no escritório do desembargador Severo da Costa, naquele tempo ele era pai da Marietinha Severo, e ele era advogado do Banco do Brasil, e lá também trabalhava, por coincidência, o desembargador Cláudio Viana de Lima. Eu era o boy jurídico do escritório, e por coincidência os dois acabaram meus colegas. O Cláudio, eu era presidente do Tribunal de Justiça naquela época, 95 a 97, e o Cláudio, de quem eu tinha sido boy jurídico, acabou sendo, de certa maneira, de subordinado a mim. Você vê como a vida é engraçada, né? O senhor citou seus pais. Qual era o nome dos seus pais? O meu pai era José Cunha, da Gama Malcher, minha mãe Vera Lisboa, da Gama Malcher. Depois, no segundo casamento, por Vera Lisboa Vieira Lopes. O senhor mencionou também que esse período como advogado. Como era advogar no antigo Distrito Federal? Olha, era completamente diferente. Você pode imaginar, isso aqui era uma cidade. Interessante que eu comecei no Distrito Federal, depois virei juiz estadual, depois virei juiz municipal, confusão. Mas era totalmente diferente. O tribunal era um tribunal de 36 desembargadores, apenas. Eram pouquíssimos juízes, que eu me lembre assim, eram 17 juízes de varas criminais, incluindo os 2 tribunais do júri. Havia 18 juízes cíveis, 4 juízes de órgãos sucessórios. Era um tribunal pequeno. E nós todos convivíamos intimamente. O senhor falava sobre sua experiência de advogar no Distrito Federal. Né? Era um tribunal muito pequeno. Nós todos convivíamos. E depois, com essa convivência intensa entre os juízes, se dava. O desembargador, naquela época, ele era visto como uma figura distante. Já havia aqueles que tinham sido professores nossos, e com quem nós tínhamos mais intimidade. Mas, como advogado, você entrava, havia um papel selado, você tem ideia, quando a gente fazia qualquer petição em juízo, você obrigatoriamente comprava um papel
que era fabricado pela Casa da Moeda, na época. A primeira folha custava 2 cruzeiros e as folhas seguintes 1 cruzeiro cada uma. E obrigatoriamente as petições tinham que ser feitas naquele papel, senão não tem nenhum valor. E essa renda toda não havia fundo, que eu acabei criando em 97, né? Não havia fundo, essa renda toda era da União. E era um trabalho, quer dizer, pessoal. Eu me lembro que cada um de nós andava com um caderninho, né, correndo os cartórios diariamente para saber do andamento dos processos. Nós tínhamos uma certa intimidade com os escreventes, com os escrivães. Não havia corrupção. Uma coisa interessante, porque a corrupção é uma doença do desenvolvimento, né, social. Mas havia muita liberdade. Né? Depois, com a fusão do Estado do Rio, quer dizer, com a criação do Estado da Guanabara, foi mantido mais ou menos o status quo. Os juízes ganhavam muito mal. Muito mal. Você tem ideia, quando eu entrei para a magistratura, um juiz ganhava 18 mil reais. E eu, como advogado, eu já era defensor público também, naquela época podia advogar, depois eu fui promotor substituto, mas eu podia advogar. Eu tirava mais de 100 mil reais. Eu abdiquei dessa diferença por 2 motivos. Primeiro, para atender a uma vocação que eu tinha, eu queria ser juiz. E depois, porque o apoio da minha mulher. Quando eu tinha recebido uma herança, meu avô morreu, faleci, meus avós, eu recebi uma herança significativa, lá do Pará, e um belo dia eu cheguei aos meus colegas de escritório, engraçado que um deles depois foi meu colega de desembargador também, Luiz Carlos Peringeiro. E cheguei a ele e disse, olha, eu me lembro, fui almoçar em casa, virei para minha mulher e digo, olha, eu vou agora investir no meu sonho. Recebi essa herança, quero ser juiz, nós já temos um razoável pé de meio, né? Veio essa herança e eu vou investir esse dinheiro todo na realização do meu sonho profissional. Vou parar de trabalhar. Fui ao escritório, chamei os meus sócios, um deles, o Luiz Carlos, e disse, olha, vocês a partir de hoje, eu vou me desligar do escritório, o escritório passa a ser de vocês e eu vou estudar para ser juiz. E durante 2 anos, mais ou menos, eu fui fazendo um concurso atrás do outro, e naquele tempo a prova de títulos era muito importante, você podia ser eliminado do concurso se você não tivesse títulos suficientes. E eu não tinha, eu era um garoto, né? Eu tinha 20 e poucos anos. Essa história foi por volta dos meus 24 anos, mais ou menos. Aí eu comecei a fazer concurso, um atrás do outro, só para angariar título. Eu era professor da Escola Nacional de Direito, eu era assistente do professor Eric Tornari, depois eu substituí o professor Oscar Estivos na cadeira de Direito Penal, e com isso dava para viver. Com a renda que eu tinha, as aplicações, dava para viver. E eu, durante 2 anos, fui fazendo um concurso. Né? Eu era nomeado, me aprovavam, acho que sabiam que eu não ia aceitar o cargo, aí me aprovavam. E eu me aprovando nos concursos, eu era nomeado, não aceitava o cargo, ficava contigo. Até que eu pude, afinal de contas, fazer o concurso. Quais concursos o senhor fez? Você se lembra? Olha, eu fiz uma série. Eu fiz os 3 concursos da Justiça Militar da União. Fiz um concurso para advogado de ofício, que é defensor público na Justiça Militar. Fiz um concurso para promotor da Justiça Militar e um concurso para juiz auditor. Eu fiz concurso para o Estado de São Paulo, para juiz, Estado de Minas. Fiz o concurso aqui da Defensoria Pública, que eu era já defensor público. Né? Depois eu fui a promotor substituto. E ia ganhando o título. Onde abria uma oportunidade, eu ia lá e me inscrevia. E aquilo que eu disse a vocês, sabiam que eu não ia aceitar, nem iam me aprovando. Né? E eu tive um episódio engraçadíssimo na minha vida. Eu empatei com o desembargador Penalva Santos, num desses concursos, para promotor da Justiça Militar.
nós dois empatamos em primeiro lugar. E as notas eram todas iguais. O Penalva tirou 10 em todas as provas e eu me deram 10 porque achavam que eu ia aceitar mesmo. Me aprovaram. E o critério de desempate era pela idade, porque as notas eram iguais. E eu perdi, porque eu era mais novo, né? Penalva já era devia ter seus 30 e poucos anos, eu tinha, nessa altura, 24, 25 anos, e perdi. Né? Mas aí fiz concurso para o Estado do Rio, antigo Estado do Rio de Janeiro, também fui nomeado, não aceitei. Aliás, eu e o desembargador Raul Quental fomos os dois únicos que não aceitaram a nomeação, porque já estavam no meio do concurso para o Estado da Guanabara, já tínhamos passado nas provas escritas, já estavam nas orais, então não aceitamos. Mas eu fiz muito grandes amigos no Estado do Rio de Janeiro. E o interessante é que, como eu tinha passado lá, e eu fiquei tentado a aceitar. Mas um juiz daquela época do Estado do Rio de Janeiro ganhava menos da metade do que eu ganhava como promotor substituto. Né? E as minhas economias estavam acabando. Eu me lembro, para vocês terem ideia do que é a vida da gente. Os últimos 5 cruzeiros que eu tinha, eu usei para pagar o ônibus para receber o meu primeiro ordenado de juiz. Se naquele dia o pagamento não saísse, eu voltava a pé. Vocês imaginam uma caminhada do centro da cidade ao Leblon, né? Como foi essa sua experiência no Ministério Público? Olha, foi excelente. Eu fui defensor público e depois eu fui promotor substituto. Eu fui defensor público e promotor substituto no júri, nos 2 tribunais do júri. Aprendi com grandes juízes. E eu digo que foram meus professores, naquele tempo, da Bandeira Estampa, que era o presidente do segundo tribunal do júri, Talavera Bruce era o presidente do primeiro tribunal do júri. Eu tive a sorte de ser promotor do Alcino Pinto Falcão, do Eliezer Rosa. Então, e com isso eu fui aprendendo. Eles sabiam que eu ia fazer concurso para juiz. Todo mundo sabia disso. E, então eles me ensinavam. E me deram conselhos que eu segui a vida inteira. Agora, e convivi muito bem, porque nós éramos um grupo pequeno. Aquele pequeno grupo do Estado do Distrito Federal tinha passado para o Estado da Guanabara. E eu fiz grandes amigos no Ministério Público. Eu me orgulho muito de ter sido membro do Ministério Público. O pessoal brinca que eu sou do 5º concursado. Porque eu fui o primeiro sujeito que fez concurso, do Ministério Público, que fez concurso para juiz. E eu devo também isso ao Cordeiro Guerra. Dias Cordeiro Guerra, eu tinha sido estagiário dele, depois colega dele, porque nós dois éramos no Ministério Público, e ele me facilitou muito. Ele era procurador-geral da Justiça, e eu tenho um pleito de gratidão com ele, porque quando ele soube que eu ia fazer o concurso, ele me chamou. Disse: Malcher, você vai fazer concurso para juiz, você não pode fazer vergonha. Você tem que passar, você é o único. Então eu é o primeiro a fazer, então você é o único. Você não pode ser reprovado. E fez comigo uma coisa extraordinária. Me lotou no gabinete dele para dar parecer. Desde quando ele me mandava um processo para eu dar um parecer, e assim eu pude estudar. Eu estudei junto com 2 grandes magistrados, meus grandes amigos, o desembargador Américo Canabarro, e o juiz que se aposentou, não quis ficar na carreira, o Wilson Gomes de Menezes, que era um processualista civil de primeira linha, foi professor da Universidade de Gama Filho. E nós estudávamos, pra você ter ideia, não havia curso, escola de magistratura, ninguém pensava nisso. A gente estudava, não havia programa. Pra vocês terem uma ideia, era tudo. Havia as matérias. Você fazia uma prova de escrita, né, de direito penal e processo penal,
uma prova escrita de direito civil e processo civil, uma prova escrita de direito comercial e processo civil. Se passasse, você ia para tal prova de títulos, né, em que a comissão, eram 5 membros, julgava sim ou não se você, de acordo com seus títulos, você podia prosseguir ou não no concurso. Era um negócio, não era brincadeira, não. Indicava-se bibliografia? Nada. Nada. A gente sabia que geralmente eram professores, né? E a gente sabia mais ou menos a tendência de cada um. E nós estudávamos das 8 da manhã às 10 da noite. Na casa do Américo, na Barra, às vezes lá em casa, porque o Wilson morava na Ilha do Governador, era mais distante. Então nós íamos para a casa do Américo, ou lá para casa, tomávamos o café da manhã, almoçávamos e jantávamos estudando. Quando chegava na prova oral, era interessantíssimo, porque você sorteavam os teus pontos, e você recebia uma relação de 36 assuntos, com 24 horas de antecedência. Né? Claro que se você fosse pensar em estudar, você enlouquecia. Né? A gente faz na véspera, a nossa combinação é o seguinte, é ir para o cinema. Relaxar. Aí a sorte ajudou também, né? Eu fui adiante. O senhor, como professor de Direito, o senhor ainda vê nos estudantes hoje em dia esse mesmo interesse, essa mesma vontade de ser magistrado? Como é que o senhor está vendo hoje essa função, né, aos olhos dos estudantes? O que acontece é o seguinte, as faculdades de Direito, elas variam muito de qualidade. E eu posso te falar porque eu fundei o Estácio de Sá. Vocês sabem, eu e o João Show fomos os 2 fundadores da Universidade Estácio de Sá e programamos a existência de uma universidade de primeira linha. Começamos com uma escola de Direito, depois eu era professor da Gama Filho, professor do Nacional, da PUC, depois eu fui dirigir a Universidade da Cidade, através de um centro de pesquisa, Instituto de Pesquisa, o IPEJUR, que até hoje existe, não está mais vinculado à universidade, porque questões administrativas e financeiras da universidade, nós somos amigos, mas nos separamos. Agora, o estudante hoje de Direito, o Brasil se democratizou. Isso é uma coisa interessantíssima. É um fenômeno social fantástico. Então, hoje, o número de bacharéis é muito grande e o mercado também é grande, mas não comporta todos. E as funções públicas são um atrativo para quem se forma. Né? E com isso, e a magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, sem dúvida nenhuma, são as carreiras de maior remuneração. E isso atrai. Depois, com a criação da Escola da Magistratura, aqui no Rio de Janeiro, o criador foi o desembargador Fonseca Passos, poucas pessoas sabem disso. As pessoas criam e depois, né, são esquecidas. Atribuem ao Cláudio, por exemplo, que era muito meu amigo, mas é uma verdade, a criação da Escola da Magistratura, não foi. O criador da Escola da Magistratura foi o desembargador Fonseca Passos. Ele que imaginou a escola, ela surgiu na UERJ, durante muito tempo funcionou na UERJ, depois, evidentemente, o desembargador Fonseca Passos tinha outras ocupações, esgotou o mandato dele, e assumiu o desembargador Cláudio Viana de Lima, que deu uma nova estrutura à Escola da Magistratura. Ele era professor da Escola do Estado-Maior, do Exército, da ICM, tinha feito o curso da Escola Superior de Guerra, e ele deu uma estrutura diferente à EMERJ, que hoje, sem dúvida, é um modelo, a EMERJ hoje é um modelo para os demais estados, os outros estados, e até para a Justiça Nacional, né? Uma escola da Magistratura Nacional, ela foi um modelo, tal a estrutura
administrativa e pedagógica que o desembargador Cláudio deu. E foi sucedido por grandes desembargadores, né? Desembargador Paulo Ventura, desembargador Sérgio Cavalieri, e hoje pelo desembargador Manuel Alberto, meu querido amigo, meu afilhado, praticamente, né? E que está disputando a eleição para a presidência do Tribunal de Justiça, com outros dois afilhados meus, e que eu fico numa situação muito difícil, né? Porque todos sabem que, né, o Antônio Eduardo Duarte é meu amigo, eu sou padrinho dos filhos dele, dois filhos dele de casamento. Né? O Manuel Alberto foi meu juiz auxiliar na presidência, foi quem criou no estado do Rio de Janeiro o sistema dos juizados especiais, como juiz auxiliar da presidência, quando saiu a lei federal. Eu digo, Manuel Alberto, vamos, olha, em 10 dias, nós estamos com um projeto de lei pronto, feito e aprovado pela Assembleia Legislativa. Graças ao trabalho do Manuel Alberto. E o desembargador Azevedo Pinto também foi candidato à alçada, com o meu apoio, graças a Deus eu pude indicá-lo. Então, eu fico numa situação, eu estou tentando compor entre eles, né, como se vai fazer. Porque mais importante que os cargos, gente, é o tribunal. Mais importante de quem vai ocupar determinado cargo é o futuro e a permanência do tribunal. Nosso Tribunal de Justiça hoje, sem dúvida nenhuma, Vicente Doro, dos demais, é o melhor Tribunal de Justiça desse país. É um modelo, tem defeitos? Tem. Toda obra humana tem defeitos. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, é o tribunal que mais produz, que mais se desenvolve. Eu tive a felicidade de criar o Fundo Especial, que é o único tribunal independente nesse país. Nós não dependemos um tostão do Poder Executivo. Vossa Excelência, você acha que essa foi a sua maior contribuição na sua passagem pela presidência? Ah, sem dúvida nenhuma. Graças ao trabalho de planejamento sério que foi feito no tribunal, o José, meu filho, era o secretário de planejamento, teve um prejuízo enorme na vida, porque eu não tinha outra pessoa que eu pudesse confiar. E o trouxe da FINEP, ele é técnico da FINEP, né? Ele ia ser diretor da FINEP, e num belo dia ele disse, olha, meu filho, eu não arranjei ninguém, você vai comigo para o tribunal. Fizemos um trabalho de planejamento sério, né? Fizemos um plano decenal, que se esgotou há pouco tempo, né? E implementamos muita coisa. Agora, sem dúvida nenhuma, a minha grande preocupação é a independência do tribunal, do Poder Judiciário. Eu tive desavenças terríveis com o governador na época, o Marcelo Alencar. Interessante que nós somos muito amigos pessoalmente. E as divergências eram entre o presidente do Tribunal de Justiça e o governador do Estado. Malcher e Marcelo eram e continuam a ser bons amigos. Sempre fomos. Mas eu era responsável pelo tribunal, né? E eu brincava muito com ele, porque nós temos intimidade. Eu digo, Marcelo, isto aqui, a receita do Estado é um queijo de Minas. Você tem a maior fatia, eu tenho uma fatia menor que a sua, a Assembleia menor ainda, o Tribunal de Contas é muito menor. Agora, eu não posso entrar na sua fatia, você não pode entrar na minha. E assim, nós vamos convivendo, né? Até que um dia eu consegui vender a ideia dele, da criação do Fundo Especial. Ninguém sabia o que era isso. Tinha havido uma tentativa fracassada na Bahia, porque lá eles cometeram um erro muito grande, incluíram o pagamento de pessoal na receita do fundo, e nós criamos o fundo para investimento. Você não pode imaginar o que era isso. Eu encontrei prédios com telhado no chão. Você pode imaginar, vou te dar um exemplo. O Fórum de Sapucaia.
ele tinha desabado. E outros. Então as coisas eram terríveis. E não precisava de dinheiro. Quando eu me candidatei, eu fiz um plano de governo. Éramos 2 candidatos, eu e o desembargador Thiago Ribas. Então reuniu-se o tribunal, naquele tempo estava dividido. O presidente era o desembargador Amorim, um ótimo administrador, e nós nos reunimos e aquele grupo resolveu votar em quem ia ser o próximo candidato, com o compromisso de que um, se perdesse, apoiava o outro, se ganhasse, apoiava o outro no período seguinte. E eu fiz isso com o Thiago, também um grande amigo meu, e um ótimo administrador também. Aí eu fiz um plano de governo e virei aos eleitores: olha, quem não estiver de acordo com o meu plano de governo, vote no desembargador Thiago. E ele fez lá a mesma coisa. Ganhei a eleição, nós éramos 3 candidatos, eu, o desembargador Edson Figueira, que depois foi ser corregedor, e o desembargador Enéas Cota. Eu ganhei e pude implementar tudo aquilo que eu tive comprometido a fazer. Eu tinha feito o curso da Escola Superior de Guerra, que é um curso de estratégia e política e estratégia, naquele tempo chamava-se Curso Superior de Guerra, e lá eu aprendi planejamento. O meu filho é mestre em administração pública, era meu secretário. Eu consegui reunir uma equipe profissional. Eu requisitei o pessoal do CERP, do Ministério da Fazenda. Eu tinha um ótimo contato com o presidente do Tribunal de Contas, o desembargador Luiz Santiago, que está chegando aqui, foi meu vice-presidente. É meu companheiro aqui de escritório. Eu tinha um ótimo relacionamento com o Tribunal de Contas. Nós tivemos um cuidado muito grande, porque antes de eu assinar qualquer contrato administrativo, ou praticar qualquer ato administrativo, eu primeiro consultava o Tribunal de Contas. Em lugar de fazer o contrário, o Sérgio Quintela era o presidente. Eu disse: olha, Sérgio, faz um favor, vou te pedir um favor. Para nós não termos nenhum problema, eu quero que o Tribunal de Contas examine antes a legalidade do que eu vou fazer. E assim fiz com todos os concursos, com todas as concorrências. E era uma segurança para nós. Alguns colegas até criticaram, você está subordinando o Tribunal de Justiça ao Tribunal de Contas. Eu digo: não, eu estou me subordinando ao Tribunal de Contas. E quem vai para a cadeia não são os desembargadores, sou eu. Então eu preciso ter certeza de que eu estou agindo dentro de estrita legalidade. Assim o Thiago fez também. Depois, quando terminou o meu mandato, e o desembargador Thiago foi eleito, ele ampliou o fundo especial. Dizem que foi o Garotinho. Não, o Garotinho simplesmente sancionou a lei. Não tenho nada contra o governador Garotinho. Me dou bem com ele, embora nós tenhamos tido alguns atritos em processo. Ele não cumpria a decisão, eu tinha que mandar fazer cumprir a decisão. Mas ele ampliou o fundo. Thiago, o fundo estava criado, era só para investimento, e nós tínhamos como receita apenas as custas e os emolumentos. O desembargador Thiago incluiu um percentual da receita dos cartórios e incluiu a taxa judiciária. Eu não fiz isso logo de início porque eu tinha dúvida quanto à constitucionalidade da taxa judiciária. A taxa judiciária foi criada ao tempo do Distrito Federal, do Tribunal do Distrito Federal. Isso é um dado histórico, poucas pessoas sabem. Em razão de uma campanha feita por um jornalista, daqui a pouco eu lembro o nome dele, ele fez uma campanha enorme através dos jornais, porque
para construir um novo Palácio da Justiça. O Palácio da Justiça, o tribunal funcionava ali na Dom Manuel 29, onde é a Procuradoria-Geral do Estado, né? Havia umas dependências do tribunal, era registro civil, cartório de registro civil, tinham 2 varas cíveis que funcionavam ali, uma vara criminal, e onde é o Museu Naval era a Justiça Criminal. Mas eram prédios inadequados, né, e alguns parnieiros. Então, esse jornalista, Sobrinho, como era o nome dele, meu Deus? Daqui a pouco eu lembro, não sei o que é Sobrinho. Ele então fez uma campanha no sentido de se criar uma taxa judiciária para que se construísse um palácio da justiça adequado, através da taxa judiciária. Como o Palácio da Justiça estava pronto, né, o desembargador Nelson Ribeiro Alves tinha construído a lâmina 1, o fórum foi construído em sucessivas gestões, a começar pelo desembargador Garcês Neto, e a terminar com o desembargador Luiz Teixeira, que tinha um fugido auxiliar, o Nelson Ribeiro Alves, e eu que tinha feito a lâmina 2. Então o projeto estava pronto. Se o projeto estava pronto, já não cabia mais a taxa. Podiam alguém levantar. A taxa é uma contribuição que se cobra para um determinado fim. O fim está realizado. E ela seria inconstitucional. E havia até uma certa oposição da ordem dos advogados, uma oposição histórica, até em torno da criação dessa taxa judiciária. E, então achei que não devia incluir, porque podia cair. E aí seria um desastre, cair o fundo inteiro. E deixamos depois o desembargador Thiago, que é um homem muito hábil, sem dúvida nenhuma, um líder da classe. Ele aprovou uma alteração do fundo e terminou o mandato dele, né? Já foi eleito o desembargador Humberto Manes e o Manes levou a lei ao governador da época, Garotinho, que sancionou a lei. O jornalista seria Barbosa Lima Sobrinho? Não. Daqui a pouco eu lembro, ele era um nome árabe. Você não lembra não, Wilson? O sobrenome era árabe. Foi um homem que prestou um serviço, você vê que memória é uma desgraça. Não, porque um homem que prestou um serviço extraordinário. Era um jornalista independente. Ele não era vinculado a nenhum jornal, não. Ele era um freelancer. Muito respeitado, ele era diretor da associação da ABI, né? E muito respeitado, então ele tinha aquele sonho, né? Ele também era advogado, embora não exercesse a advocacia. A mulher dele era funcionária da Justiça. E ele teve essa ideia. E hoje, graças a ele, né, aquela ideia dele, nós não temos mais pardieiro no estado do Rio de Janeiro. Graças a Deus. O senhor mencionou anteriormente que atuou, né, fez sua carreira como membro do Ministério Público no Tribunal do Júri. Foi. Inclusive lá, com a ajuda, né, com os colegas. Você concorda? Uma parte no Tribunal do Júri, outra parte em várias criminais. Né? Naturalmente. Seria essa convivência no primeiro Tribunal do Júri que o teria levado anos mais tarde a ser juiz neste mesmo tribunal? Ou foi uma mera coincidência? Aconteceu uma coisa. Eu tinha sido defensor público e promotor nos dois. E era amigo, como eu disse a vocês, eu aprendi a ser juiz com esses dois grandes juízes do júri, o Vanderlei Cristão, que era do segundo Tribunal do Júri, foi quem criou o Tribunal do Júri, segundo Tribunal do Júri, e foi quem criou o Tribunal de Alçada, no estado da Guanabara, depois virou o primeiro Tribunal de Alçada civil, né, no estado do Rio de Janeiro, e com Talavera Bruce. Eram dois temperamentos completamente diferentes. O Bandeira era um homem aberto. O Bandeira vivia. O Bruce trabalhava. Então, você vê, né? E os dois me influenciaram e me ensinaram. Aí quando eu passei no concurso, eu digo que foi honra mesmo. Os dois me convidaram para trabalhar lá. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá.
o presidente do tribunal era o Vicente Coelho, e foram o Vicente Coelho, o Vicente me chamou e disse, olha, você está com 2 convites aqui, para onde você quer ir? Eu digo, para os 2 eu não posso? Não. Não dá para ser juiz auxiliar em 2 tribunais do júri. Você morre na primeira semana. Então, eu digo, eu vou para onde eu tiver menos impedimento. Como eu tinha menos impedimento no primeiro tribunal, eu fiquei no primeiro tribunal do júri. Depois o Bruce morreu, eu tive a sorte de sucedê-lo, né? Fiquei lá de 65 a 69. Tentei fazer uma loucura, fiz uma loucura, que quase me custou a saúde. E a pauta era muito grande, eu resolvi fazer 2 julgamentos por dia. Então eu fazia um julgamento de um homicídio tentado, na parte da manhã, que é mais leve, e fazia um homicídio consumado na parte da tarde e parava pela madrugada. Até que eu tive estafa, né? Depois de um certo tempo, além disso, eu tinha que dar sentença de pronúncia. Eu tive grandes juízes auxiliares mesmo, viu? E o Hugo Barcelos, que era uma figura extraordinária, lembra muito, né? Pelo seu espírito, né? Pessoas da maior dedicação que eu conheço, né? Excelência. E ele fazia uma coisa, nós tínhamos uma combinação. Cada um levava 5 processos por dia e trazia no dia seguinte 5 sentenças de pronúncias por dia. Né? Para desafogar a pauta, desafogar a massa de trabalho. E além disso, eu ainda ia fazer o julgamento de manhã e à noite, à tarde e à noite. Acabei estafado. Aí me transferi para a atual 20ª Vara Criminal, fiquei lá uma temporada. Aí fui alçada e acabou. Fui seguindo aí em frente. Por que o júri desperta tanta controvérsia? Tantos amam o júri, tantos detestam o júri. Por que isso tem poder de... Olha, o júri é um espelho da sociedade. Eu costumo dizer o seguinte, não há um mau tribunal do júri. Há jurados mal escolhidos, que é completamente diferente. Quando o juiz escolhe, segundo determinados critérios, os jurados, o tribunal vai bem. Quando julga bem. Quando é um júri burocrático, né? Antigamente se fazia o recrutamento de jurados entre funcionários públicos, exclusivamente, né? Ou predominantemente. Eu fiz o seguinte, eu fiz um corte vertical na sociedade. Se o júri tem que representar a sociedade, todas as classes sociais têm que estar incluídas no conselho de sentença, no corpo de jurados, para que realmente haja uma representação. Porque no júri as pessoas não percebem, há uma reserva de poder. Certo? O poder, na realidade, ele pertence ao Estado, à nação, né? Ele é exercido pelo Estado. Quando se faz uma Constituição, o que é que a nação faz? Ela delega a um corpo legislativo, que é o poder constituinte, a elaboração de uma Constituição. E distribui as funções do Estado entre os órgãos que a Constituição cria ou reconhece. No júri, o que faz a sociedade? Ela entrega a função legislativa ao Congresso, as câmaras de Assembleias, Câmara de Vereadores, entrega a função administrativa, o chamado Poder Executivo, e entrega a função jurisdicional ao Poder Judiciário, aos órgãos do Poder Judiciário. Mas no júri, a sociedade reserva para ela o dever de julgar os crimes diretamente, os crimes mais graves. Por que mais graves? Porque são os crimes que envolvem a destruição da vida. A vida, eu não digo porque é direito fundamental, não, a vida é direito básico. Sem vida não há sujeito de direito. Né? Então, por isso é que a sociedade reserva para ela esse poder de julgar.
Como eu fiz, que eu acho que eu aconselho até no meu manual, que se faça assim. Eu fiz um corte vertical. Vocês têm ideia? Eu começava com o presidente da Academia Brasileira de Letras e terminava com o jornaleiro da esquina. Todas as classes sociais. Todas, absolutamente todas estavam incluídas ali. Eram 500 nomes, foram por mim selecionados ano a ano enquanto eu estive na presidência. Então você tinha realmente a sociedade vivenciando o poder judiciário, vivenciando a jurisdição, julgando, né, o homicídio, julgando o aborto, julgando o infanticídio, os crimes dolosos contra a vida. E, por outro lado, olha, eu tinha artistas, Elisete Cardoso, né, jogadores de futebol, Milton Santos, não foi coincidência porque nós dois somos botafoguenses, não. Mas tinha todas as classes que eu pode imaginar. Se imaginar uma classe, motoristas de táxi, né, empresários. E aquilo era muito... Vinícius de Moraes, o Carlos Lacerda, que já não era mais governador, foi meu jurado, o irmão dele, depois eu descobri, ele era brigado com o irmão. E aconteceu uma coisa engraçada, porque os dois foram sorteados do mesmo conselho. E os dois não se davam. Tinham tido lá um problema de família qualquer, os dois não se davam. Aí o Lacerda, o governador, ex-governador, né, virou-se para mim e foi procurar, sabe, doutor Malchero, tem um favor, senhor, eu não me dou com o meu irmão. E o meu irmão não se dá comigo. Então, nós dois temos a obrigação de servir no júri. E eu só queria um favor, ou o senhor muda ele de vez, eu me mudo de vez. Ou me muda de vez. Eu deixei um no mês e o outro no outro. Que é engraçado, o júri é serviço obrigatório, vocês sabem, né? Igual o serviço militar. Você é obrigado, o cidadão brasileiro, que é sorteado, para ser jurado tem que ser cidadão, tem que ser eleitor. Né? Uma vez incluído na lista e sorteado, ele é obrigado a servir. E eu tive um episódio engraçadíssimo. Havia um deputado que era contrário ao júri, e era contra o júri. Não entendia o júri, né? Que você, para ser a favor do júri, você tem que entender o júri. E ele recebeu a convocação para se contar. A gente fazia sempre uma sessão preliminar para explicar aos jurados como é que aquilo funcionava. Né? Eu era professor de processo da Nacional, então tinha facilidade dos promotores também. A gente explicava a função do jurado, por que é que havia o júri, como é que eles tinham que fazer, o que era incomunicabilidade. Né? As pessoas pensam que é não falar com os outros. Não é não. É não falar sobre o processo. Né? E tinha que explicar essas coisas. Então ele foi notificado a comparecer a essa sessão preliminar. E disse ao oficial de justiça que ele não ia. Não vou porque eu não acredito no júri. Aí o oficial de justiça me levou a certidão, disse, olha, eu fui notificar, ele disse que ele é deputado, ele é contra o júri, ele é deputado, melhor ainda. Mandei convidá-lo, mandei minha secretária ligar para ele, pedi que ele fizesse a gentileza de ir lá conversar comigo. Se ele não pudesse ir, eu iria à Câmara conversar com ele sem nenhum problema. Mas ele foi. Chegou lá, ele disse, você não quer servir por quê? Expliquei o que era. Tentando convencê-lo. Não, eu sou contra isso. Terminantemente contra isso. Digo, bom, então o senhor se importa de prestar declarações aqui, e que o senhor se recusa a servir o júri, que o senhor é contra o júri, não acredita no júri. Mas não, o cara arrogante, né? Sentou lá, prestou o depoimento todo, ele assinou, eu assinei, o promotor estava do lado, era um Carlão, Carlos Alberto Correia de Mello, que depois foi também desembargador, e assinou, ele virou para mim, e agora? O que é que eu faço? Eu digo, não, o senhor não faz mais nada. O senhor já veio aqui, declarou, tá, assinou. E eu que tenho que sou obrigado a fazer, eu tenho que comunicar ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Superior Eleitoral para cassar o seu mandato. Ah, é? Eu digo, é. Porque isso é uma obrigação constitucional.
constitucional, se é deputado, só devia saber disso. E quem não faz o serviço militar não pode exercer função pública. Quem não faz serviço de júri, uma vez investido, não pode exercer função pública. Como o deputado é função pública, o senhor não acredita na Constituição que vocês fizeram, então o senhor vai perder a função pública. Pelo amor de Deus! Então eu sirvo. Adoro júri. E serviu, hein? E tenho certeza que saiu de lá gostando. Puxa. Com essas modificações que ocorreram agora, em 2008, através da Lei 11.689, que extinguiu o libelo, protesto por novo júri, o senhor vê nisso uma melhoria? Acha que... Foi fantástico. Eu sempre fui contra o protesto por novo júri. Por vários motivos. Primeiro, pelo seguinte, porque não tem sentido no mundo atual. O protesto por novo júri ele foi criado porque, no velho direito português, quando alguém era condenado à pena de morte, ou a pena de galés, que é uma pena que existia, ele era condenado a ficar no navio, ele tinha o direito de protestar por ser julgado de novo. Ora, no Brasil não há pena de morte e não há pena de galés. Então o que inventaram? Condenado a mais de 20 anos ou mais, tem direito de protestar por novo júri. Bom, esse protesto ele vem, acho que poucas pessoas sabem disso. Eu conto até no meu livro essa história. O meu manual de processo penal. O Cristo foi condenado à morte. Vocês lembram que na Via Sacra há uma cena em que o Pilatos chega e apresenta Cristo ao povo? E diz assim, et homo, aqui está o homem. É porque havia o protesto por novo julgamento, naquela época do direito hebreu. Se um judeu, qualquer uma daquelas pessoas que estivesse ali, um apóstolo, São Pedro, qualquer um deles que estivesse ali, se levantasse e dissesse, esse homem é inocente, eu quero que ele seja julgado de novo, teriam que julgar o Cristo novamente. Vem daí o protesto do novo júri. O que aconteceu no Brasil? Criaram, não tinha mais pena de morte, tinha pena de galera, inventaram que acima de 20 anos ou mais, tinham direito de protestar com o novo júri. E o que levou isso? Nenhum juiz dava mais de 20 anos. Então a lei que dizia que a pena do homicídio qualificado era de 12 a 30, na prática ficou de 12 a 20. De 12 a 19 anos, 11 meses e 29 dias. Então, era uma velharia. E quando aplicada, atrasava todo o julgamento, não tinha o menor sentido. Eu sempre fui contra. Foi um avanço acabar. Acabar com a sentença de pronúncia, outro avanço. Simplificar o julgamento, quer dizer, o julgamento hoje no júri, ele pode ser feito numa única sessão. Por que se vai ouvir 2 vezes as testemunhas? Não tem sentido. Você fazia a instrução criminal, que era o sumário de culpa, depois repetia tudo aquilo, se as partes quisessem, no plenário. 3 horas de debate para cada parte, com mais 1 hora de réplica, mais 1 hora de tréplica. Gente, você vai ao Supremo Tribunal Federal para defender as maiores causas desse país, fala 15 minutos. Quem tem direito, expõe o seu direito, vamos lá em meia hora, 1 hora, que seja. Agora, era uma loucura aquilo. E ninguém presta atenção, isso é um dado da psicologia moderna, você perde a atenção acima de 30 minutos de debate. Distração, quer dizer, é perda, desfazer, é perda da atenção. O cérebro não absorve mais.
Você pega um sermão num padre, por exemplo, de 10 minutos, 15 minutos, é uma maravilha. Pega um sermão de 1 hora, o cara já está pensando em ir à praia, só bater a atração. Eu tinha um cinema com a namorada. Não é verdade? Então você perde a atenção. E era um sacrifício louco. Uma vez eu presidi um júri, vocês terem ideia, não foi o maior júri da história, não, mas foi um dos maiores. Eu levei 74 horas dentro do tribunal. Eu, jurados, promotores, advogados. Né? Algum caso em especial? Foi aquele caso que jogava aqueles mendigos no Rio da Guarda, lembra? Ah, foi. Eu fui o primeiro réu a ser julgado, foi esse. Foi 74 horas. Eu saí embriagado de sono. E eu acredito que os jurados também. Embora a gente dormisse, não. Só que os jurados dormiam, porque eu mandei comprar umas camas, aquela cama de papai, aquela cadeira de papai. Cada um dormia numa cadeira de papai ali. E eu punha um oficial, são 12 oficiais de justiça, eu botava um dormindo e o outro tomando conta do jurado. E eu tomando conta do oficial de justiça para não dormir. Então, você imagina o que é isso. Excelência, desde a primeira entrevista que o senhor prestou ao nosso programa em 98, muita coisa mudou na justiça brasileira, né? Então nós queríamos perguntar ao senhor como o senhor vê, por exemplo, a criação do CNJ. Olha, o CNJ, ele é resultado de um trabalho de planejamento que eu participei, inclusive em 1974. Aliás, 72. Eu, o desembargador Wellington Pimentel, o desembargador Penalva Santos, Hamilton Moraes de Barros, o presidente do Tribunal de São Paulo, vários desembargadores foram convidados a estudar uma forma. Aliás, o trabalho é muito interessante, é pena que é secreto. Foi rotulado como secreto, porque no tempo da ditadura. Né? Eu estava na Escola Superior de Guerra, nós constituímos um grupo para estudar uma justiça diante de uma sociedade em desenvolvimento. E daí surgiu a ideia de se criar um Conselho Nacional de Justiça. Não tinha esse nome, não. Não me lembro o nome que nós dávamos. Era um órgão administrativo apenas. Puramente administrativo. Por quê? Cada estado tem um conselho, né, de magistratura. Alguns chamavam Conselho de Justiça. Alguns estados. Cada um tinha um. Então, o juiz era julgado por aquele conselho e não tinha para quem recorrer. Não é verdade? A parte que ia lá com alguma queixa, perdia, não tinha para quem recorrer. A Constituição prevê o duplo grau de jurisdição, seja jurisdicional, seja administrativo. Então, havia necessidade de nós termos um órgão de cúpula, não para fazer, porque eu acho que o conceito está exorbitando. Desculpe, a expressão é forte, mas o conceito está exorbitando. E o que é pior, ninguém reage. Olha, há uma máxima em ciência política, eu sou mestre em ciência política. Há uma máxima em ciência política de que o poder corrompe. Não é só corromper em matéria de dinheiro, não. Né? É em corromper no seu próprio exercício. Eu lhes digo isso que eu exerci o poder 2 anos. Aqui, não é? Eu nasci dentro de um palácio de governo. Meu avô foi governador do estado do Pará. Eu nasci ali dentro e convivi grande parte da minha infância com isso. O poder atrai. Se você não tem limites pessoais, uma formação ética, né? Uma formação religiosa, uma formação social, seja lá o que for. E se você não tem órgão de controle, você é atraído pela volúpia do poder, aquilo que é a volúpia do poder. O que acontece? A Constituição é muito clara. Os tribunais são
administrativamente soberanos na área da sua jurisdição. Então, nenhum órgão federal pode se imiscuir na administração diretamente, na administração de um tribunal, ditando ordens. O que ele pode é corrigir, se provocado por alguém. Quem pode provocar? Qualquer pessoa que tenha sido prejudicada, né, por uma decisão do tribunal, né, o Ministério Público, que é o guardião da ordem jurídica, ele não é fiscal da lei. Dizer que o Ministério Público é o órgão fiscalizador da lei é diminuir a função do Ministério Público. O Ministério Público, na realidade, ele é o guardião da lei, da Constituição da lei. Ele é quem toma conta da boa aplicação da Constituição das leis. A Ordem dos Advogados tem uma função, né, essencial à justiça. Esses órgãos é quem podem, né, provocar um conselho a rever um ato administrativo de um tribunal. Agora, o conselho tem o poder de rever, né, e não de determinar os tribunais, originariamente, que façam isso ou aquilo. Está se violando a autonomia dos Estados. Nós somos uma república, né, federativa. Então os Estados são autônomos, sujeitos, na sua autonomia, à soberania nacional. Porque a União não é autônoma, a União é soberana. Ela é constituída por Estados, né, federados, ligados entre si, cada qual com o seu arcabouço jurídico. Eu sou a favor, eu digo uma coisa, eu sou a favor de códigos de processo, estaduais ou regionais, pelo menos. Você não pode comparar um estado de São Paulo, não vamos falar do Rio de Janeiro, né? Vai parecer bairrismo, né? Nem do Pará, que também é o segundo estado da federação. Não é verdade? Você não pode. Agora, você não pode comparar um estado de São Paulo, né, com um estado pequeno, eu não vou citar, né, recém-formado, o Amapá, o Acre, de populações pequenas, com outros problemas econômicos, outros problemas sociais, são realidades diferentes. Então a justiça tem que ter arcabouços legislativos, códigos, capazes de atender essas peculiaridades regionais. Então eu acho que aí você tem, como tem os Estados Unidos, é o grande modelo da Federação Brasileira, desde a proclamação da República, né? Aqui se copiou. Os argentinos têm uma certa razão, diz que o brasileiro é macaquito porque copia. Copiamos até o mau humor agora na seleção do treinador, né? Como o Dunga. Aliás, o Maradona é um jeito antipático, o Dunga resolveu ser antipático também. Enfrentar a imprensa. Isso é opinião pública, né? Então então acho que os estados têm que, se é federal, então diga estado unitário, acabou. E enfrente, né, as loucuras que vão surgir disso. O Brasil é um arquipélago. É um arquipélago cultural, um arquipélago econômico, um arquipélago político. São realidades completamente diferentes. Esse estabelecimento de metas que estão sendo colocadas para os estados, você acha que é uma interferência? Acha que isso É uma interferência, porque você obriga a fazer. Às vezes você não tem necessidade de fazer, não é o teu caso de fazer. Você, por exemplo, obrigar. Vou te dar um exemplo. Eu conheço o Brasil inteirinho. Eu conheço o Brasil do estado do Acre ao estado do Rio Grande do Sul. Conheço o interior do Brasil, eu sou paraense. Eu conheço, eu andei em rio, né, de barco, de lancha. Você não pode pegar e estabelecer para um juiz de Tabatinga, lá no interior do Amazonas, ou de Urupês, lá no interior do Amazonas, de Altamira, lá no interior do Pará, de Monte Alegre, no interior do Pará, né, uma meta igual, né, ao juiz de Campinas, ao juiz de Petrópolis, do Rio de Janeiro.
Você tem Tem ideia? que observar a diversidade. Né? Tem que observar a diversidade. Então, quem sabe o que se pode fazer no Amazonas é o Tribunal do Amazonas. Quem sabe o que se pode fazer no Estado de São Paulo é o Tribunal de São Paulo. Quem sabe lá do Pará é o Tribunal do Pará. Aliás, é o mais feminino dos tribunais, sabiam? Tem muito mais desembargadora lá do que desembargador. Aliás, vamos publicar isso não, que vai ter um tanto de gente fazendo concurso para lá que vai tirar. O senhor mencionou meio ao passant, que é mestre em ciência política. Sou. Quais os títulos que o senhor, os cursos? Olha, meu filho, eu nem sei mais, viu? Te confesso. Há uns que eu esqueço. Por exemplo, eu tenho um curso eu nunca botei no meu currículo, você que tem que lembrar agora. Né? Eu tenho um curso de administração pública, feito pelo DASP, ao tempo que eu era advogado. Né? Nunca coloquei isso no meu currículo. Né? Agora eu sou mestre, sou professor. Né? Eu fui professor da Nacional de Direito, da PUC, da Gama Filho, da Estácio, da Escola da Magistratura. Né? Magistrado, fundamentalmente magistrado. Quer dizer, fui defensor público, fui promotor substituto. Né? É uma opção de coisas por aí. Fiz uma série de 8 concursos públicos, cada um desses é supostamente um título. Durante anos, o senhor foi aquele que era peticionado. E agora, ao peticionar, como o senhor se sente? Sofre. Eu vou lhe contar uma coisa. Eu não sabia disso. Né? Eu desconfiava realmente. O advogado é um eterno sofredor. Primeiro, pelos prazos. Eu não digo que os juízes não tenham prazo. Eles têm prazo, alguns observam os prazos, outros não observam os prazos. Hoje depois que se criou, nós criamos, nossa administração, foi a quem criou o programa de produtividade do juízo, um programa sério. Fizemos um programa com um levantamento estatístico. Né? Nós fizemos um levantamento em todo o estado do Rio de Janeiro, em todas as comarcas, em todas as especialidades, da demanda de ações, do número de audiências, o número médio de testemunhas, o número de advogados em cada comarca. E fizemos um levantamento estatístico. Estabelecemos um padrão médio, né? um programa de informática que até hoje está em execução, né? Em que nós sabíamos se o juiz estava cumprindo ou não suas metas. Não era para punir, era para ajudar. Isso precisa ficar bem claro. A nossa função inicial não era punir o juiz, era ajudar o juiz a cumprir os prazos. Nós tínhamos um grupo de mutirão. Então, quando o juiz atrasava, não atingia aquelas metas, havia 2 juízes que controlavam essa produtividade. Um, na capital, era o doutor Duval Ali, que hoje é notário. E o outro era o desembargador, naquela época juiz, Luiz Felipe Francisco. Controlava o interior. Então, o computador, no fim, quando recebia as informações dadas pelo juiz, pelo cartório e pelo Ministério Público, esses dados eram cruzados. E quando o juiz não atingia as metas, eles eram convidados a vir conversar com seus coordenadores. Primeiro com o Luiz Felipe Francisco, depois com o Duval Ali, se fosse da capital. No mês seguinte era comigo. Você imagina um juiz, coitado, ser chamado lá do interior para falar com o presidente do tribunal, né? Aí ele chegava, a primeira conversa minha era assim: o que é que eu posso fazer para te ajudar? Você está trabalhando, não está atingindo as metas, está prejudicando a justiça, a comarca, o que está acontecendo? Qual é a sua dificuldade? O que é que a gente pode te ajudar? E assim nós fazíamos. Então nós tínhamos um grupo de juízes que faziam um tirão. Nós designávamos aquele grupo, eram 5 juízes, às vezes 2, às vezes 1, às vezes 5, conforme o atraso, iam para lá, botavam o serviço em dia.
junto com ele. Né? E havia um grupo de funcionários de cartório treinados pela escola de administração, que nós também criamos, eram treinados. Já tinha informática, essa coisa toda, então a gente tem facilidade de fazer. E acontecia coisas engraçadas. Eu tive um episódio, vou te contar só um. Numa dessas veio o juiz Trajano de Moraes, não me lembro nem quem era. E o que está acontecendo, meu filho? Já no mês passado você não atingiu a meta, agora você não atingiu de novo, não tenho mais processo. E condições de julgar, você demora, né? Tem contestação, examinador, marcar audiência. Você não tem mais, desculpe, não tem mais processo. Aí o juiz é inamovível, né? Você não pode tirar. Digo, meu filho, eu queria que você me fizesse então um favor. Tem um juiz em Friburgo que está atrapalhado. Você se incomoda de ajudar e auxiliar o juiz? Claro que não. Então eu designava. Né? E assim nós vamos fazendo. Com jeito. Agora, quando o sujeito, né, quando o juiz não tinha jeito, eu chamava, de vai, vem cá. Você já tem tempo de se aposentar. Estou notando que você está com receio de chegar aqui e dizer a mim que você quer se aposentar e tal. Mas nós estamos atrapalhando a sua vida. Você tem família, dá aula em 3 faculdades. Não tem tempo de ir ao fórum, eu não disse isso para ele não, né? Mas você dá aula em uma opção de curso, não sei o quê, nós estamos atrapalhando a sua vida. Então, você vai ganhar o mesmo. Você já tem tempo para se aposentar. Te dá um conselho de amigo, vai cuidar da sua vida. Deixa que outro venha cuidar da sua marca. E quando o sujeito não queria, realmente, aí a gente punha para fora. Ia para o Conselho da Magistratura e depois para o auto especial. E eu botei 8. 8, sendo dos quais 6 eu botei na cadeia, porque não eram juízes e ladrões, eram ladrões juízes. Uma coisa completamente diferente. Quer dizer, o juiz é corrupto? Não, o corrupto é juiz. A imensa maioria da magistratura, graças a Deus, não só no Rio de Janeiro não, há desvios, a gente sabe quais são os vigiantes, há desvios, mas a imensa maioria é extremamente sacrificada e honesta. Vocês sabem disso, né? O juiz não tem férias. Ele tira férias para trabalhar. Tira licença médica para trabalhar. Trabalha sábado, domingo, dia útil, sábado, domingo, feriado e dia santo de guarda. Feriados religiosos. A massa de trabalho é brutal. Excelência, estamos chegando já ao fim da nossa entrevista. Quero te perguntar o seguinte. Vossa Excelência detém títulos, diversos títulos, medalhas, né? Cidadão, levantamos alguns aqui, cidadão honorário do Estado do Rio de Janeiro, de diversos municípios, até do estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, né? Recebeu diversas condecorações, mérito judiciário, militar, colado no mérito judiciário, Ordem Nacional do Mérito e diversas. Né? A que se deve tantas condecorações e qual aquela que lhe marcou mais? Olha, há 2 tipos de condecoração. Há uma condecoração que eu chamo burocrática. Você condecora um, o sujeito vai te retribuir a condecoração. É verdade, mas é verdade mesmo. Estou brincando. Isso é na realidade. E há outras medalhas que você ganha, afinal de contas, porque você trabalhou bem, gostava do seu trabalho. Há 2 medalhas, das quais eu me orgulho muito. Uma é a Ordem Nacional do Mérito. E a outra, concedida pelo presidente Fernando Henrique. pelo Fernando Henrique. Tem até ali um retrato meu, que recebi, se não me engano, ali recebendo essa condecoração. Me orgulho. Não é pelo fato de ser a maior condecoração brasileira, não, nacional, a não ser a Ordem do Cruzeiro do Sul, né? Mas a função do trabalho é essa. Porque eu consegui trazer o dinheiro que estava na Suíça. Grande parte do dinheiro estava na Suíça.
daquela quadrilha do INSS. Quase me mataram, contrataram lá vocês sabem, as pessoas sabem disso, contrataram os pistoleiros para me matar por 500 mil reais. Eu achei um absurdo. Não me matar não, o preço da minha cabeça. Eu não sabia que eu valia tão pouco. Aí o Fernando Henrique, o presidente Fernando Henrique, conferiu essa medalha a mim. Nós somos 4 magistrados, todos 4 do estado do Rio de Janeiro, e detém essa ordem. O desembargador Amorim, que era o presidente do tribunal, à época que se instaurou o processo contra o INSS. O desembargador Milton Oreste Batista, que foi o primeiro relator daquele processo. Uma desembargadora federal, Maria Helena Ciro, que era juíza na época, e tinha também um processo semelhante, que agora foi julgado há pouco tempo, condenaram a Georgina a trazer mais de 200 milhões. E eu. Então, eu consegui trazer uma ginástica que vocês não podem imaginar o que nós fizemos para trazer esse dinheiro. Foi a primeira vez na história que a Suíça devolveu o dinheiro lá depositado em razão de crime. Primeira vez na história. Eu usei um estratagema. Primeira coisa que o criminoso, durante um certo tempo, o criminoso habitual, aquele que vai estar certo da impunidade, ele chega num determinado momento e ele está certo, não me pegaram até agora, não me pegam mais. E com isso ele se distrai. O que é que acontecia? O Nestor, que era um corrupto juiz, então que foi condenado, eu dei 19 anos, 6 meses, era o máximo que eu podia dar. Não era por protesto no júri, não, que a lei não dava. O Nestor, ele quem fazia a movimentação principal das contas. E ele usava CPF falso. Num determinado momento, a certeza da impunidade da ordem, que ele usou o CPF dele extraído, numa movimentação bancária que ele fez. Aí foi fácil. Foi andar para trás e andar para frente. Acompanhar aquelas movimentações todas. Havia um procurador do INSS, designado nesse processo, que era o Bangra. Esse rapaz também merecia uma medalha dessas. Um trabalho fantástico. Até que nós descobrimos onde o dinheiro estava depositado, em que banco estava depositado na Suíça. Aí, o que nós fizemos? Digo nós porque eu não agi sozinho, eu era o relator do processo. Bloqueamos o dinheiro na Suíça. A primeira coisa a fazer foi, o desembargador Milton Oreste, ele tinha sequestrado todos os bens de todos os envolvidos. Imóveis, automóvel, contas bancárias aqui, cofres bancários, estava tudo bloqueado, sequestrado já. Mas não sabia, né, onde estava a massa de dólares. Aí nós localizamos, com base na decisão do Milton Oreste, eu pedi o bloqueio, eu fiz através desse procurador, o INSS fez um pedido de bloqueio dos bens, eu fiz uma rogatória para a Suíça e consegui que um juiz suíço bloqueasse. O dinheiro está bloqueado. Daí não sai mais. Um grande advogado brasileiro, cujo nome eu não posso mencionar, porque eu tenho um compromisso de segredo com ele, me auxiliou nisso. É um paulista, tem até um livro recente, famoso, publicado. Né? Ele me auxiliou nisso. Me conseguiu um advogado na Suíça, para o INSS, e eu descobri, aí foi sorte, eu descobri que a Suíça, pelo menos naquela época, ela tinha um contrato com alguns países da África, em que ela se obrigava
a devolver o dinheiro produto de crime contra a assistência social e de entorpecente, determinados crimes. O que eu fiz? Eu me comuniquei com o ministro Jobim, que era o ministro da Justiça, na época, e com o ministro Stefani, que agora parece que é ministro também, né? Mudou de partido, é ministro. E nós, não é isso, é verdade histórica, isso não é museu histórico, verdade histórica. Nós conseguimos que o Brasil aderisse, o tratado era aberto, admitia a adesão de outros países, não dizia que era só da África. Aí o Brasil aderiu àquele tratado, com base na adesão do tratado eu pedi a devolução do dinheiro. Houve uma resistência muito grande, eu não vou mencionar as pessoas, mas alguns, você não pode devolver esse dinheiro, não sei o quê, eu posso. Se eu estou na rua e batem minha carteira, e um policial apreende minha carteira, eu vou ao delegado, faço um simples requerimento, né? Devolução de coisa apreendida, produto de crime. O delegado de polícia manda me entregar a carteira. Se está em juízo, né? O meu advogado vai lá e pede ao juiz e o juiz devolve. Então, chamei esse procurador e faz um pedido aí, simples. Pede, entra com um processo de devolução de coisa apreendida. Ele fez o deferir. O dinheiro veio. Grande parte, foram 500 e tantos milhões. Loucura. E nós, inclusive, salvamos o 13º dos aposentados. Porque eu me lembro que o ministro, o Eros Stefani, me telefonou, ele veio receber aqui, porque eu fiz uma verdadeira solenidade no tribunal. Não foi para me exibir, não. Foi para mostrar que nesse país, quando as coisas são tratadas com seriedade, funciona. Nós sentamos numa mesa, né? De um lado lá o dinheiro tinha vindo já, o Procurador-Geral da Justiça, na época que era o Antônio Vicente, o Procurador-Geral do INSS, eu no meio, o secretário do tribunal lá na outra ponta e o ministro Wangler. Então, o expediente vinha para mim, todos concordavam, eu assinava e dava um alvará de levantamento do dinheiro para o ministro. Aí, o senhor salvou o 13º do aposentado do INSS, que não tinha dinheiro para pagar. Foi em dezembro. Excelência, estamos em ano eleitoral e o senhor foi juiz eleitoral. Foi. O senhor pensa assim, desse encargo que o magistrado tem? Qual foi a sua experiência com Olha, ele? eu vou te fazer uma confidência, eu nunca disse isso a ninguém. Eu fui o único presidente do Tribunal de Justiça que não foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Não quis ser. Não quis ser. Eu fui juiz eleitoral em Madureira, naquele tempo era a maior zona eleitoral do país, eram 360 mil eleitores, era uma loucura total. Pegava Madureira, Rocha Miranda, Acari, era um negócio terrível. E eu sei o que é. Você lidar com apolíticos e políticos, a partidos e a partidos. Os interesses são muito grandes. Eu não gostei da convivência. Como eu não gostei da convivência com o juiz, eu podia continuei a não gostar como desembargador. De alguns, né? Tem políticos excepcionais, são homens dedicados à causa pública, a um ideal político, né? Eu sou mestre de ciência política, eu não digo, né? Agora, a politicária é lamentável. E eu não quis conviver, eu me aborreci muito. Mas de contas, depois de presidir o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, né, para ter feito uma razoável administração, eu não ia de forma nenhuma botar em risco o meu passado, a minha credibilidade pública, a minha honradez, né, de maneira nenhuma. Fiquei no meu canto, voltei para a minha câmara,
fiquei julgando lá, fiquei julgando o órgão especial, fiquei no órgão quase 20 anos. Eu tenho a impressão de que, olha, você tem ideia, eu me aposentei com 51 anos de serviço na compulsória. Eu comecei com 19 anos como estagiário, boy jurídico, né? Então contei esse tempo todo, até desembargador. Fiquei 20 anos no tribunal. Eu tive uma sorte muito grande, o Papai do Céu sempre me ajudou. Eu fiquei 10 anos na primeira instância, 10 anos na alçada e 20 anos no Tribunal de Justiça. E fiquei, nesses 20 anos, eu fiquei 19 no órgão especial. Depois disso tudo, eu não ia botar em risco esse passado, de jeito nenhum. Me aposentei na compulsória, eu sou a favor da compulsória aos 70 anos. Embora a idade de vida provável tenha aumentado, né? Graças a Deus aumentou, mas é preciso que a gente saiba que depois que você de 70 anos de idade, você tem um resto de vida. Ontem minha mulher me mostrou um texto muito interessante. É uma história, seguinte, um garoto, né, recebeu um prato de jabuticabas e começou a comer as jabuticabas rapidamente. Aí ele foi percebendo que o prato de jabuticaba estava diminuindo, cada vez era menos jabuticaba, ele começou a comer devagarzinho. Assim é o tempo da vida da gente, lá hoje. Foi sua mulher que deu para mim aqui esse texto. Você começa, o tempo é escasso. Né? É muito curto você entre o teu nascimento e a tua morte. Então há um momento em que você tem que aproveitar a sua vida, fazer aquilo que você gosta. Comer jabuticaba devagar. Comer jabuticaba devagar. É verdade. Aqui nós somos o nosso escritório, que sou eu, o desembargador Wilson Santiago, o desembargador Albano Correia e o desembargador Joaquim Mozinho. E um grupo de advogados novos, quase todos professores de direito. Então, essa convivência, a gente mantém o cérebro funcionando, né? Nós damos pareceres, tem causas, só pegamos causas grandes. Eu já tive o desprazer de convidar alguém que me permitisse levar o elevador. Infelizmente as pessoas procuram os desembargadores aposentados pensando em lobby, né? Exploração de prestígio é crime. Então chegou aqui uma senhora uma vez, até parenta de um colega, veio aqui me procurar porque queria que eu falasse com o desembargador, que sabe que eu sou padrinho do filho dele. Ela tinha uma causa. Eu digo, olha, mas você me desculpe, eu não posso. Não, mas o meu marido pediu que eu viesse aqui justamente por isso. Eu digo, então você não vai me dar licença de acompanhar o elevador? De uma maneira delicada, ele disse, olha, a porta está aberta, boa, né? Agora, e a gente, nós brincamos aqui o seguinte, se a gente não ganha dinheiro, pelo menos se diverte. Bom, excelência, encerrando e pedindo até desculpas ao senhor para usar uma analogia futebolística, né, já que estamos em ano de Copa. Agora a bola está com o senhor. É um momento em que os nossos microfones estão abertos para o senhor fazer ponderações, relembrar casos, o que o senhor queira fazer. Olha, é bom não falar em caso, não, porque eu sei de casos. Bom, um dia o meu motorista virou para mim, sabe, esse rapaz até doente, que eu estava com câncer, pena. Eu lá no tribunal, sabe, mas por que você não escreve um livro de memória? Eu digo por dois motivos. Primeiro que minha memória é fraca, apesar de chegando, a gente vai esquecendo as coisas melhores. Né? Depois, porque só pode ser publicado depois da minha morte. E encerrado o inventário, senão meus filhos e minha mulher, a minha herança vai responder por algumas ações que eu possa vir a receber. E as coisas que eu sei vão comigo junto com a outra medalha que eu envio a vocês, que é a medalha da qual eu mais me orgulho, e a medalha que eu recebi da Defensoria Pública. Eu disse, minha mulher, meus filhos, meus netos sabem, e meus amigos sabem disso.
no dia que eu morrer, eu quero ser enterrado com uma única condecoração, que é a medalha de Defensoria Pública. Que realmente, no meu entender, é a instituição mais democrática que existe. É o advogado do desvalido, o advogado do pobre, do cara que está sendo maltratado, pisoteado pela vida, mal acusado, às vezes inocente. Olha, se vocês soubessem a dedicação. Eu vou te dar só um exemplo, que hoje é um desembargador aposentado, e foi um dos melhores defensores que eu conheci, que é o Benito Ferola. É bom que essas coisas fiquem, porque não mais um órgão como o museu, que é para guardar lembrança. Ferola ia para a tribuna como se ele fosse o advogado do mais poderoso dos ricaços desse país, para defender um pobre coitado que ele nunca tinha visto na vida. E fazia isso a tarde inteira. A tarde inteira, nas sessões da Câmara, terceira Câmara, primeiro Tribunal de Alçada, depois Tribunal de Justiça. E foi com muita justiça que ele foi levado ao cargo de desembargador e se aposentou. Não o tenho visto, mas digo, é a medalha que eu quero levar. Porque é a medalha dos heróis que lutam pelo direito dos outros. Muito obrigado. Então, como de praxe, a gente sempre termina a entrevista perguntando ao entrevistado se ele concede que a sua entrevista passe a fazer parte do acervo do Museu da Justiça para futuras pesquisas, pessoas que estejam interessadas na história do judiciário carioca e brasileiro. Claro, para mim é uma honra muito grande. Vou dizer mais. Eu tenho guardado em videocassete, devo ter uns 30 ou 40 videocassetes de toda a minha administração. Eu acho que eu sou o único presidente que fez isso, teve esse cuidado. Eu estou há muito tempo para doar isso para o Museu da Justiça. Aceitamos de pronto. Eu acho que isso faz parte da memória. Né? Eu já disse ao Isaías. Agora, eu não tenho como copiar, eu também não quero entregar e perder. Primeiro tem que um trabalho de louco, tem que ser posto em ordem cronológica, para que possa ser pesquisado. Né? E depois, porque eu não quero perder essa memória também. Né? A gente pode copiar. Posso entregar a vocês. Um dia eu combino com um de vocês, vai lá em casa, a gente faz uma seleção. São 2 ou 3 prateleiras de videocassete. Não, a gente tem equipamento. Não é por mim, não, entendeu? O museu é memória. É preciso que alguém guarde essas coisas. Nós estamos aí para isso, né? O nosso equipamento é um pouco antigo, se eu ver, né? A gente está filmando também em VHS, antigo. A gente tem como copiar para outra fita de VHS. A gente não tem equipamento para, de repente, digitalizar. A gente não tem, mas a gente tem como fazer uma cópia. Mas eu não sei usar. Bom. Uma vez eu comprei um negócio desse, e foi engraçadíssimo, porque no Free Shop de São Paulo eu sempre quis comprar com essa ideia de copiar aquele negócio. Aí eu copiei comprei um aparelho, me lembro da marca, que tem um videocassete e o DVD, mas não grava o DVD. Aí resolvi comprar um que grava. Olha, comprei, instalei e tal, nunca consegui copiar um disco. Uma vez eu fui com o desembargador Wilson para viagem, lembra-se? Ele estava lá em casa em Itaipava, está lá em Itaipava, e eu digo, Wilson, eu vou copiar. Do DVD eu tinha para um DVD virgem para dar para ele, para a família dele, para o Rosinho. Aí levou horas aquele negócio lá passando. Quando acabou, uma coisa